Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Neto, estou na fase de transição de carreira para a área de teste de qualidade de software e escolhi participar da mentoria do Júlio de Lima, que é uma referência nacional e internacional na área. Hoje eu trago para vocês um desafio, tá? Que realmente foi um desafio muito desafiador, né? E os integrantes dessa equipe aqui, né, que concluiu esse desafio foram a Jessie, a Vanessa, o Vitor, o Alisson e eu, o Neto. Então, sem muita enrolação, vamos para a apresentação. Vamos lá, pessoal, como vocês podem ver, a vida do QA Clebinho não está nada fácil. Nos reunimos aqui e vamos solucionar esse problema, né? Dando um contexto para vocês da situação do Clebinho, é o seguinte: o Clebinho não tem apoio, ele é o único QA, tá? Ele não tem nem apoio da liderança, nem de alguém mais sênior. Ele trabalha no contexto ágil, ele está frequentemente sendo cobrado por bugs escapando e ele não está participando das reuniões principais ali da sprint. Ele também só testa ad hoc e documenta seus testes em planilhas do Excel. E o seu tech lead está reclamando por não ter visibilidade dos seus resultados. Bem, o que é que a gente fez? Nos reunimos, quebramos em partes, né, o problema do Clebinho e debatemos sobre as soluções. Agora que a gente já tinha conversado e debatido sobre as soluções, né, damos uma certa visão ao Clebinho, né, da nossa ideia sobre o contexto ágil. Ele entendeu, mas de nada adianta, né, falar para o Clebinho como ele deve se portar, o que ele deve fazer, se ele não tem o devido conhecimento. E aí nos levou para um segundo passo, que seria o Clebinho buscar conhecimento, por não ter ninguém mais experiente, né, na empresa e nem ter nenhum líder de teste para dar um direcionamento para ele. Então ele precisava de alguém. Ninguém melhor, né? Enfim. Direcionamos ele para participar da mentoria junto com a gente. Ele aceitou e logo em seguida, na volta, né, após alguns 2 meses ali de estudo, ele conseguiu absorver bastante coisa e a gente colocou novamente na mesa o problema do Clebinho. E aí ele vai começar a atuar nessa situação. O Clebinho estudou, né, entendeu que precisava mudar a sua rotina, né, tanto na questão dos estudos quanto na questão da sua saúde. Como vocês podem ver, Clebinho até para academia arrumou tempo. Ele teve uma mudança, né, tanto na parte técnica, por absorver conhecimento, quanto também na mudança de mentalidade, que é algo muito importante. Não adianta só você entender sobre a parte técnica, você não sabe como implementar aquilo, como argumentar, ou como participar, né, ser participativo ali nas reuniões. Então ele tanto trabalhou a parte das soft skills, quanto das hard skills. E aí chegou a hora de Clebinho botar tudo que ele aprendeu em prática, né? Clebinho fez alinhamento com o PO, né, com o Scrum Master, com o Tech Lead, ele participa das reuniões, né, ele agora tem um certo pareamento, uma proximidade ali com os devs. Ele fez também, ele também elaborou uma matriz RACI, né, para ter visibilidade das atividades, papéis e responsabilidades. Clebinho, como tinha dito anteriormente, ele sentou junto com o Tech Lead ali e fez um plano de ação, né, junto com ele. E agora, né, como o Clebinho já tem um conhecimento, né, ele se aprofundou mais no framework ágil, né? Como já tinha dito anteriormente, ele participa do refinamento, da planning, ele consegue antecipar, né, previamente os riscos, né, tendo visibilidade das user stories e tendo mais contexto, né? Tendo o contexto, ele consegue antecipar os riscos e atuar diretamente na qualidade da entrega. Bem, com essa nova postura, né, os desenvolvedores têm um outro olhar, vê valor, né, começa a enxergar valor no trabalho de Clebinho, e isso abre portas, né, para que ele trabalhe ali em paralelo e tenha acesso ao código, né, podendo dar dicas ali com testes unitários, implementação ali do TDD. E vamos nos aprofundar um pouquinho mais aqui no passo 6, né? Além dele compartilhar, né, o seu conhecimento com os desenvolvedores, tanto nos testes unitários, de integração, funcionais e exploratórios, ele também, né, recomendou o par teste, que é uma execução em paralelo ali, né, como eu já tinha dito anteriormente, trabalhar lado a lado, né, trabalhar com mocks, ele começar a fazer os testes dele antes mesmo de ter acesso a algumas partes ali da funcionalidade. Isso já antecipa ele. Com conhecimento agora, né, ele sabe a diferença de check em teste. Então ele começou a automatizar os seus check-ins, né? Então está começando a ter uma cobertura maior.
Ele observa hoje, né, com os testes exploratórios, ele não testa mais só de rock, ele consegue fazer os testes exploratórios estruturados, como charters, né, ele segue os checklists ali, heurísticas. Com isso ele consegue explorar, ele observa o comportamento, ele investiga as falhas, ele descobre os riscos e assim ele consegue, né, antecipar. Bem, Clebinho também, hoje, agora, né, ele aprendeu a documentar tanto no contexto ágil quanto no tradicional, usando o padrão da ISO 29119 dígito 3, e dependendo da forma como eles queiram que escreva, né, ele também sabe, ele entende, né, e consegue escrever na sintaxe do Gherkin. Não tem problema nenhum, agora o Tech Lead não vai ter mais dor de cabeça. Se aprofundando aqui no passo 8, né, algumas situações aqui são vivências dos participantes. Né, o Clebinho também agora aprendeu a usar o Jira. Então ele conseguiu fazer filtros personalizados ali, né, para acompanhar as aberturas dos defects e também dos hotfixes. Assim ele consegue fazer consegue apresentar um relatório onde ele consegue mostrar a evolução, né, a redução dos problemas em produção. Ele consegue ter uma métrica, ele consegue apresentar essas métricas. E é isso, gente. E foi assim que Clebinho virou Clebão, assinado aí Kleber QA.